o senhor Xue Xiangjing, primeiro vice-ministro da República Popular da China. Queria cumprimentar o ministro das Finanças da República Popular da China, senhor Kun Liu, e, além disso, governor da China e chairperson of the BOG. Queria cumprimentar o ministro Fernando Haddad, ministro das Finanças da República Federativa do Brasil e governador pelo Brasil. Queria cumprimentar o senhor Anton Siluanov, ministro das Finanças da Federação Russa e governador pela Rússia. Queria cumprimentar o Dr. Mohamed Maait, ministro das Finanças da República Árabe do Egito e governador pelo Egito. Cumprimentar o senhor Davi Massondo, ministro das Finanças da República da África do Sul e governador para a África do Sul. Cumprimentar a senhora Sharifa Khan, secretária de Relações Econômicas do Ministério da Finança da República Popular de Bangladesh. Queria cumprimentar o senhor Ioannis Haji Al-Khoury, subsecretário, ministro do Ministério das Finanças da República Árabe dos Emirados e governador dos Emirados Árabes Unidos. Queria cumprimentar a senhora Manisha Sinha, secretária do Departamento de Assuntos Econômicos do Ministério das Finanças da República da Índia. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos, cumprimento também a presença das autoridades chinesas e gostaria de iniciar dizendo que nós temos a honra de estar aqui em Xangai, neste prédio que, de fato, é um momento importante na contribuição de Xangai e do governo chinês para o NDB. O NDB foi criado em 2014 durante uma reunião de cúpula dos BRICS em Fortaleza, quando eu era presidenta do Brasil. Com seu nascimento, ele é um produto da vontade coletiva do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas o MDB é frequentemente chamado de Banco dos BRICS. Isto é um acrônimo, e esse acrônimo ele está transformando-se no nome, com adesão de mais países, como é o caso de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e o Egito. Então, BRICS deixou de ser um acrônimo e passou a ser um nome, que não significa, portanto, mais os 5 países, mas significa e compreende todos os países do Sul global que agora podem integrar e certamente muitos no futuro integrarão o NDB. Porém, além do nome, o banco também é novo por suas características, possuindo um perfil que o destaca no cenário dos bancos multilaterais. O banco tem seu foco basicamente nos países em desenvolvimento e nas economias emergentes. Sua missão é mobilizar recursos para investimentos em infraestrutura logística, social, ambiental e digital, com vistas a um desenvolvimento baseado no nosso povo de cada país e sustentável para todos aqueles que o integram. Em síntese, o NDB é um banco construído por e para os países em desenvolvimento e escuta as vozes de todos os países que o integram de forma igual. Atualmente, o banco enfrenta os novos desafios que decorrem de um mundo em transformação. Um impulso da globalização que prevaleceu desde a Segunda Guerra Mundial, com a internacionalização dos fluxos comerciais, financeiros e de informações, está em mutação desde a crise de 2008-2009. Os conflitos geopolíticos introduziram
com as sanções, a incerteza e a instabilidade ao não proteger os ativos financeiros. E intensificaram também a fragmentação das cadeias de suprimento, as cadeias globais de valor, já enfraquecidas pela Covid-19. A economia mundial vem enfrentando os efeitos da inflação alta e das políticas monetárias que provocam o aumento das taxas de juros, produzindo falências bancárias, alavancagem excessiva, aumentando o risco de recessão nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O fim do quantitative easing e a adoção do quantitative tightening estão gerando ondas de choque de instabilidade que atingem o conjunto da economia global. Como ex-presidente de um país em desenvolvimento, sei como os bancos multilaterais são importantes e, acima de tudo, conheço o imenso desafio que é obter financiamento na escala necessária para enfrentar os desafios econômicos, sociais, logísticos e ambientais dos nossos países. Tornar-me presidente do Banco dos BRICS, do NDB, é, sem dúvida, uma excelente oportunidade de fazer mais pelos países em desenvolvimento, pelas economias emergentes e, portanto, também pelo Brasil. Apoiamos, nós do Banco, as estratégias nacionais dos países integrantes com vistas à redução das emissões de gás de efeito estufa, financiando energias renováveis, infraestrutura verde e resiliente, na direção de um crescimento de baixo carbono. O Banco está comprometido a ajudar os países a alcançarem os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aliás, os dois primeiros sendo a pobreza e a fome, bem como garantir aos países condições ou dar apoio a esses países para que cumpram as contribuições nacionalmente determinadas assumidas num Acordo de Paris, por cada país signatário do acordo. Esses esforços são extremamente relevantes diante do déficit de mais de 4 trilhões de dólares hoje existente, para que os objetivos de desenvolvimento sustentável globalmente atingidos, criando o que o secretário-geral da ONU denominou um buraco de financiamento. Além disso, por sua origem e pelas suas características, o NDB está em uma posição única para apoiar os investimentos de infraestrutura necessários para o combate à pobreza e promover a criação de empregos e um desenvolvimento centrado no povo, na sua população. Olhando para o futuro imediato, as prioridades para o Banco são claras. Primeiro, o Banco precisa ampliar o seu raio de atuação, fortalecendo o seu papel como uma plataforma de cooperação. E isso mediante a ampliação de nossa rede de parcerias, pondo grande ênfase na relevância dos projetos de desenvolvimento que financiamos através do cofinanciamento. Vamos procurar trabalhar cada vez mais próximos dos nossos países membros. O Banco pretende incrementar sua participação nas operações de cofinanciamento com outras instituições multilaterais, com bancos de desenvolvimento nacionais e com o setor privado. Com a intensificação dessas parcerias, poderemos multiplicar o impacto dos recursos do Banco, ampliando o alcance das nossas ações em prol dos nossos países membros. Em 2021, o NDB iniciou sua expansão de membros, em linha com a orientação dos governadores e do Conselho de Administração, e deu as boas-vindas a 3 novos membros: Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito. Esses países, com as suas diferenças e a sua diversidade, com as suas características geográficas, econômicas e de desenvolvimento, representam uma grande riqueza para o Banco NDB. Nossa abordagem para a expansão do número de países buscará, então, sempre maior diversidade, tanto em termos geográficos, como em estágio de desenvolvimento, como em tamanho de país. Os novos países que ingressam e ingressarão
vão aportar recursos para o banco, apoiando a diversificação da sua carteira, aumentando sua capacidade de mobilizar fundos. Uma segunda prioridade para o banco será a captação de recursos em diversos mercados mundiais e em diferentes moedas, o renminbi, o dólar, o euro e em moedas locais, trazendo recursos de onde quer que estejam disponíveis. Ao mesmo tempo, buscaremos financiar uma parcela maior dos nossos projetos em moedas locais, com o duplo objetivo de fortalecer os mercados domésticos de capital dos países membros e de proteger nossos mutuários dos riscos de flutuações cambiais. Por possuírem moedas que não são plenamente conversíveis dentro da arquitetura financeira global, as economias dos países do Sul global com frequência sofrem os impactos negativos de flutuações bruscas em suas taxas de câmbio. Além disso, muitos projetos de infraestrutura cruciais para o desenvolvimento sustentável geram suas receitas em moeda local e pretendemos oferecer alternativas mais compatíveis. Notadamente, será o setor privado em um foco o que mais se beneficiará, o segmento que mais se beneficiará dessa iniciativa por meio dos Project Finance e de outros tipos de projetos de financiamento, na medida em que se torna cada vez mais difícil conceder garantias soberanas para muitos desses empreendimentos. O financiamento em moeda local representa hoje 22% da carteira do banco, basicamente denominado em renminbi, e nós pretendemos chegar e ampliar até 30%. Uma terceira prioridade, que eu começo a finalizar, é a promoção da inclusão social. O NDB precisa apoiar projetos que ajudem a reduzir as desigualdades e que contribuam para melhorar os padrões de vida das grandes comunidades de pobres e excluídos que existem no nosso Sul global. Ao zelar pelo impacto social dos seus financiamentos, o MDB deve mirar para além do aumento da renda e da inclusão na esfera, né, dos salários e dos rendimentos. A inclusão produtiva e o acesso a serviços públicos são essenciais. Dentro do NDB, nós temos algumas experiências de sucesso nessa área, sendo que se destaca mais, sem dúvida nenhuma, o fato de, em 2021, a China ter conseguido elevar da pobreza extrema 800 milhões de pessoas. O objetivo estratégico do NDB é o de tornar-se o principal banco de fomento para os mercados emergentes. O banco, constitui uma cooperativa de países que compartilham um compromisso inarredável com a agenda climática e ambiental, com a agenda de inclusão social, com a agenda logística e de ampliação das condições econômicas dos países. Com diversificação das suas fontes de recursos, ampliação da sua rede de parcerias e a expansão da sua base de membros, o NDB pretende ampliar seu alcance global para uma plataforma que pratica o verdadeiro multilateralismo, contribuindo para este multilateralismo e contribuindo para que os países do Sul global tenham suas vozes ouvidas, mas não só suas vozes, tenham também o acesso a recursos fundamentais, promovendo uma cooperação mais ampla entre os países que integram os países em desenvolvimento e as economias emergentes, que são o principal foco do NDB. Muito obrigado.